Hoje eu vi o governador-geral. É um homem alto, de boa aparência, usa óculos e bigode bem aparado. Olhando para o seu rosto tranquilo, ninguém diz que carrega milhares de vítimas na consciência. Olá, eu sou Vanessa Espinosa, historiadora e professora. Aqui você está no Resenha Relâmpago, onde trago resenhas rápidas, sem spoiler, para facilitar a minha, a sua, a nossa vida de leitura. Pois é, hoje nós vamos para a Rússia, pensando aqui o final do século XIX, início do século XX. Cavalo Pálido é uma obra de Boris Savinkov e foi traduzida do russo por Rubens Figueiredo. Essa é uma publicação da editora Grua e ela foi publicada aqui a partir de 2019. Essa é a primeira edição que eu tenho acesso. É uma ficção russa e tem um tamanho bem tranquilo, assim, né? O fôlego você consegue ler com uma relativa rapidez, mais ou menos umas 155 páginas, ainda que eu recomendo muito a leitura do pós-fácil, que vai tomar aí mais umas quantas páginas, chegando às 165 como total. Essa viagem ao final do 19 e início do 20, eu digo, porque o Boris, sabe, ele escreve nesse período e vai tratar ali em 1909 do Cavalo Pálido, ainda que ele também tenha escrito outra ficção, que é como se fosse uma continuação a essa, ainda que eu não tenha acesso e nem acho que tenha traduzido. A figura do Boris é muito interessante. Ele é um cara que nasce no final do 19, quando ainda a gente tem aí o Império Russo. Vai passar um tempo em Varsóvia, começa a faculdade, vai estar em São Petersburgo, e aí ainda teve várias prisões enquanto jovem por fazer agitação, protestos e propaganda revolucionária. E aí desde o início do século XX que ele escreve, sendo que a gente tem ali o Cavalo Pálido em 1909 e aí depois a outra obra que eu não me lembro qual é o Cavalo Negro ou algo do estilo. Bom, a referência bíblica e apocalíptica, inclusivemente, do Cavalo Pálido, ele faz essa aproximação com os cavaleiros do Apocalipse. E aí tem um trecho de Apocalipse que fala que vai aparecer um cavalo pálido e sobre ele um cavaleiro cujo nome era Morte e o inferno o seguia. A partir disso, desse trecho que eu li no início, você tem uma cadência do que vai acontecer ao ler essa obra. Porque é uma obra de ficção que tem um tom biográfico, autobiográfico bem forte. O mérito desse escrito de Boris é inclusive referenciado por autores como o Albert Camus, que coloca claramente que ele foi uma inspiração para suas obras e que admira a sua escrita, etc. E aí por isso que eu digo que as tramas da vida dele com a vida
do personagem que escreve em forma de diário a sua trajetória com uma missão enquanto líder de uma célula terrorista na Rússia, tem tudo a ver com a história dele, né? Então, fica aí sempre aquele lance de você ficar pensando, nossa, ele está escrevendo como eram os dias dele mesmo, quando ele estava com essa missão de matar o governador-geral dali da Rússia. Ele tem uma equipe com ele, tem a Erna, o Vanya, Heinrich e o Fyodor. Esses 4 elementos, e ele então formava o quinteto de pessoas que estavam ali pela causa e queriam realmente que o terror fosse mais um método de enfrentamento ao regime czarista. Como ele tem uma escrita bem enxuta, relativamente objetiva, você vai transitando nas páginas do diário dele com o que ele pensava e confessava a esse diário, mas também tem diálogos que ele transcreve no seu dia a dia, seja com os seus companheiros do terror, seja também com o seu amor. Então, ao mesmo tempo que tem essa ânsia por resolver a questão de assassinar logo o governador-geral, por outro lado, você tem aí o próprio personagem central apaixonado, e isso é uma coisa que vai te envolvendo também na trama do dia a dia do nosso personagem central. Ele vai ter vários nomes, porque ele falsifica, obviamente, seus vários nomes, mas ele começa com George O'Brien. Então, ele é alguém que veio da Grã-Bretanha, ainda que não fale nada da língua inglesa. A figura que inspira esse grande amor, que ele é o amante dessa figura, é a Helena, que é uma mulher russa, casada, e teoricamente eles dois se amam muito, mas assim, é só aquilo, ainda que haja uma grande expectativa do nosso personagem para que isso vire uma relação única e monogâmica e tudo mais. Então, tem os diálogos bem interessantes entre eles. Ponto forte que eu vejo aqui é que você consegue, você visita uma sociedade, uma cultura que você não conhece. Sim, não é normal você ter assim, um grande conhecimento da rotina, ainda mais no início do século XX, e do que essa mente revolucionária, enfim, pensava sobre os lugares, sobre o seu dia a dia e como as coisas se movimentavam. É bem focado, ele está organizando um ataque terrorista ao governador-geral, claro, mas dentro disso você consegue ir percebendo os parques, os encontros, como a marcação do tempo relacionado com primavera, verão, outono, inverno, é muito interessante, que vai sendo também contada para nós. E tem também alguns personagens que quando estão conversando com ele, você vai vendo qual é a causa dessa união, dessa aglutinação, e qual é a causa que eles estão se mobilizando. Tirei uma aqui para você, que é a fala do Fyodor. Ele diz em algum momento lá que eles estão conversando o seguinte, abre aspas: em que mansões vivem esses canalhas? Dormem muito bem, comem muito bem, malditos patrões, mas deixa, logo logo vai chegar a hora da sua missa fúnebre. Fecha aspas. Página 95 tem essa citação. Você vai meio que reconhecendo a personalidade de cada um dos 5 personagens. Erna, por exemplo, é uma química, ela que vai fazer
sempre as bombas para poder a equipe também fazer a movimentação tática para que essa bomba seja, enfim, atirada na figura aí do alvo deles, que é o governador geral. E o Boris, o autor da obra, era realmente um especialista em fazer ataques. Ele integrou depois várias equipes de resistência ou, enfim, simplesmente do terror. Ele é preso, ele é capturado, ele é condenado à morte e ele consegue fugir, que é quando ele vai para Paris e começa a circular nesses meios de artistas, escritores, e as pessoas também reconhecem o talento dele na literatura, na escrita e tal. E aí, quando você tem, em 1917, a Revolução Russa, ele vai estar com um cargo, inclusive, no governo provisório. E aí, quando é em outubro que tem ali a chegada dos bolcheviques ao poder, ele volta a organizar atentados, inclusive um atentado que feriu Lenin em 1918, o que, segundo o pós-fácil do próprio tradutor, levou boa parte da vitalidade de Lenin a partir desse atentado. Então, você fica aí com o convite de perpassar esse dia a dia desse terrorista e dessa equipe, e você acaba se aproximando dele e das pessoas que estão em volta dele, tentando perceber seus ideais, as agruras de viver de uma maneira totalmente fora da curva, ali em Moscou ou em outros lugares, né? Também começa a entender várias questões relacionadas à cultura, ao pensamento de ser, de querer ser, né? Agentes da revolução. E com isso acredito que você tem aí uma mistura boa de história e história vivida, e também para entender como a ficção pode ser interessante para você se aproximar desse passado. Temos então mais um Resenha Relâmpago, querido ouvinte. Para continuar sua experiência com o nosso podcast, me siga nas redes sociais, @vanessaespinosa.ufrn, e o Clio, @Clio História e Literatura. Links estão na descrição. E se você gosta do meu conteúdo aqui, pense em financiar o Clio. Estamos no Catarse, Pix e PicPay, além das nossas lojinhas com camisetas, livros, como sempre, link na descrição. Eu sou Vanessa Espinosa e vejo você em breve. Tchau!